Seja bem-vindo a mais uma mensagem da CHF TV, a Igreja no Cinema aqui em Curitiba. Deus abençoe a sua vida, faça parte também contribuindo com esse ministério. Nós acreditamos que o que nós pregamos muda o mundo, por isso seja bem-vindo e permita o seu mundo ser transformado. Fique agora com essa mensagem. Obrigado, Cal, pela oportunidade, pela amizade acima de tudo. E nós não cansamos de falar o que nos trouxe para essa casa há 3 anos atrás. Eu me lembro como se fosse ontem. Ainda acho que era cadeira de madeira, era banco aqui, né? E o primeiro eu cheguei aqui e já vi que já me deu um impacto, né? Falei, nossa, parece uma igreja católica. E aí, enfim, a gente fez uma reunião que nem era para falar de igreja. Estava com o Elder junto. E entramos ali em alguns assuntos. E o Elder teve a excelente ideia de provocar o Cal falando que eu fazia já 1 ano que eu fazia um culto dominical lá na empresa. E eu chamava de igreja. E aí o Cal falou, não é igreja não. Isso não é igreja, isso é uma empresa. Igreja é outra coisa. E na hora quis ficar bravo com o Cal, mas eu já tenho isso muito bem treinado. No mesmo momento eu falei, não, ele tem razão. Não é uma igreja mesmo, é uma empresa. Só que a igreja são as pessoas que estão lá. Porque a gente tinha, acho que umas 10 famílias que se reuniam lá. Todo domingo de manhã a gente fazia um café e a gente orava, né? A gente orava, na grande maioria, essas pessoas, esses irmãos eram ex-crentes. Eram pessoas que haviam passado algum tipo de sofrimento na própria igreja, a igreja com I minúsculo, não a igreja com I maiúsculo. E a gente acabou que a gente brincava que tem um desenho de criança que se chama Os 100 Florestas. Não sei, os pais aí sabem quem que são, não sei se vocês já assistiram, mas a história desse desenho é muito interessante, porque tem se não me engano, acho que um guaxinim lá que ele levanta, ele faz um movimento e começa a aparecer um monte de bicho, outros bichos ali que não tem mais casa, né? E eu brincava com a Fran, eu olhava para aquela galera e falava, parece aquele desenho Sem Floresta. E estão lá, né? Estão lá. Exatamente, parece que estava todo mundo juntando comida, né? E é muito interessante, não ia comentar sobre isso, mas acredito que faça sentido, né? E eu sou muito grato a essa casa, a minha família é muito grata a essa casa, porque o dia que eu cheguei aqui e vi aqueles bancos de madeira, naquele momento o Espírito Santo ele já ministrou no meu coração e falou para mim assim, aqui é o teu lugar, aqui é o lugar que eu quero você. Só que você não vai tirar nada daqui. Você vai acrescentar. E até então eu não tinha nem conversado com o Cal ainda sobre isso. Na verdade eu não tinha conversado nada, nem conhecia ele pessoalmente, né? E o mais interessante que eu tive essa plena convicção da igreja, né? E a gente ficou flertando ali durante um ano, acho, ainda. Eu cheguei pro Cal e falei, Cal, a gente quer abrir lá, quer CHF lá. E a gente fazia a reunião e falava, não, mas abra com outro nome, é melhor. Daí ele contava um monte de história, não, veja bem, vai ser melhor. Eu falava, não, você não entendeu. Eu não quero abrir mais uma igreja. Igreja lá em Umuarama deve ter, não sei nem quantas que tem, eu acho que na região uma das cidades que mais igreja tem. Que eu conheço, assim, mais de 15 igrejas abriram saindo de outras igrejas.
E eu encontrei aqui o que eu não havia encontrado lá. E quando a gente fala assim, eu lembro que depois desse período, o Cal perguntava, a gente até gravou, acho que um podcast. No podcast ele perguntou para mim, mas fala a verdade agora. O que te fez ter essa convicção? O que é tão diferente? E é algo que a gente vai conversar um pouquinho hoje, que se chama cultura. Se todo crente tivesse a noção da importância da cultura, era a primeira coisa que ele iria buscar para conhecer. Porque o que nos difere em meio a tudo na vida? É uma cultura que nós representamos. Então, a força da cultura, ela é de extrema importância. Então, e eu quero deixar isso para vocês, que essa cultura, ela não pode ser restrita a esse quadrado aqui. Ela não pode ser restrita. O Cal contou agora contou sobre esse pastor que ele estava há alguns anos acompanhando o trabalho do Cal, de vocês. E o Cal contando ali para mim com um brilho no olho, né? A hora que ele terminou de contar, eu falei para ele ali: você já parou para pensar? Quantas pessoas iguais a essa deve ter espalhadas? Quantas pessoas? A minha família era uma pessoa assim. A nossa família era como essa outra família. E só depende da gente. Por isso que a comunidade, ela é muito importante. E é de extrema importância que vocês tenham a noção e a consciência da cultura que vocês representam, da cultura que vocês carregam. A cultura que vocês carregam. Então, Cal, obrigado mais uma vez pelo teu sim. A gente não cansa de falar, né, amor? A gente sempre está falando isso pro Cal. E um sim, ele transforma um destino, que vai transformando mais destinos. O sim do Cal levou a cura a uma pessoa que ele nem sabia. A gente tem vivido, a igreja de Umuarama tem vivido cura, coisas impressionantes que eu, sendo bem sincero para vocês, eu era um pouco descrente, porque até então eu nunca tinha visto ninguém na minha frente ser curado. A gente teve no Marvels uma pessoa que foi visitar e ela chegou mancando lá. E no final a gente falou para ele, para a gente orar por ele. Todos que estavam, os Marvels que estavam lá, oraram por ele. Foi uns 3 meses depois, agora em janeiro, ele foi lá fazer uma visita para a gente. O cara chegou andando normal, como se não tivesse nada. E na ocasião que a gente orou por ele, ele já estava na terceira cirurgia e não resolvia. No dia a gente fez lá as boas notícias e ele pediu para falar, e ele falou sobre o joelho, que na semana ele tinha marcado a cirurgia para reconstrução de novo do joelho. Fez o exame, a hora que ele levou para o médico falou: cara, não tem nada no teu joelho. Não tem nada, nem a lesão que você tinha não está aparecendo, eu nunca vi isso aqui. Ele falou: nunca tinha visto isso.
sumiu a lesão do joelho do cara lá. Pensa, Felipe. Eu, sendo bem sincero para vocês, eu nunca tinha visto. Eu sou de igreja há mais de 40 anos. E eu nunca tinha visto. Então, oramos tomando uma cerveja e ele estava tomando uma cerveja também. Então, é sobre isso. Então, a cultura, ela a cultura do reino, ela é muito forte. E eu quero que vocês saibam disso. Se atentem mais para o que está acontecendo. De fato, existe um movimento apostólico que está caminhando às margens da religião. Está caminhando às margens da religião. Se atentem, porque a nossa missão, ela está diretamente ligado a essa cultura, a nós representarmos essa cultura. Amém? Então vamos lá. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre movimento de família. Eu não sei se vocês têm também escutado ou ouvido muita gente falando na internet, por aí, sobre movimento. Na empresa que a gente trabalha, agora a onda é falar sobre movimento. Não, vocês têm que estar em movimento, é movimento, é movimento, é movimento. Alguém mais tem escutado sobre movimento? Tem, né? Tem que ter movimento. Lorenzo, movimento, é movimento. O segredo é movimento. Hoje a gente vai entender um pouquinho, como igreja, o que é esse movimento. E a gente poder destravar esse movimento de uma vez por todas, para que a gente consiga ser essa semente que a Aline falou ali. Nós precisamos entender esse movimento. Que movimento é esse? Eu vou fazer rapidamente 2 leituras aqui. Quem tiver com sua Bíblia, por gentileza, me ajude. Nós vamos ler João 21, do 1 ao 13, e depois a gente vai para Gênesis aqui, para que vocês possam compreender o que o Espírito Santo ele tem para ministrar hoje, para vocês, e para nós, e para mim. João 21, do 1 ao 13. Vamos lá. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, Natanael e de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: vou pescar. É importante a gente aqui saber que nesse momento Jesus já estava ressurreto e os discípulos estavam pescando. Eles voltaram a fazer a atividade que eles faziam. Ou seja, tudo que eles tinham vivido nos últimos 3 anos com o Messias tinha passado batido. Certo?
Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse: lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede de tão cheia de peixes que ela estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro, no qual havia peixe e pão. Então, havia peixe e pão. Jesus disse: trago alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes, e no entanto a rede não arrebentou. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe. Amém? Então, Jesus os serviu o pão e o peixe. Vocês me ajudem aqui, guardem esse texto. Daqui a pouco a gente vai usar ele de novo. Movimento de família. É muito importante que a gente tenha um entendimento sobre o movimento da família. O movimento da família da fé. Quando eu consigo ter esse discernimento que o grande propósito do Pai não é que nós, como filhos, nós nos reunamos, a gente se reúna para prestar um culto a Deus, e sim para que nós façamos reuniões onde os irmãos se encontram para manifestar o quê? O propósito do Pai. Então, isso é muito interessante, porque nós passamos, muitas vezes, a gente passa isso despercebido. A gente se torna, ao longo da caminhada, muito bons do que nós fazemos, que a gente brinca, que é montar e desmontar tenda, e a gente não se conecta no propósito. Então, existe muita gente que tem vivido uma vida cumprindo as suas obrigações religiosas e não se conecta no propósito que o Pai estabeleceu para nós, que é ser uma família de muitos filhos, uma família de muitos irmãos, e manifestar tudo isso. E como que nós conseguimos manifestar? Essa que é a grande questão. Como que eu, como filho, eu trago a consciência e eu continuo no domingo frequentando uma igreja? A gente falava ontem sobre isso, né, Felipe? Nós precisamos ressignificar a nossa missão. Nós precisamos ressignificar a missão. Quando a gente fala de propósito, eu acredito que todos aqui saibam qual que é o propósito. O maior propósito. Mas a missão, na maioria das vezes, a gente tem dúvidas.
nós temos dúvidas da missão. Qual é a missão? E é bem comum a gente escutar de pessoas: estou procurando qual é o propósito que Deus tem para a minha vida. Estou procurando qual que é a missão que Deus tem para a minha vida. Vocês concordam comigo? Se nós somos uma família de muitos irmãos, teria que ser mais simples eu saber qual que é a minha missão, saber qual que é o meu propósito. Sim ou não? Se eu olho para o meu irmão, eu vejo quem? Qual falou aqui agora? Eu olho e vejo, esse é irmão. Eu olho, eu vejo, essa é a irmã. Será que as pessoas têm olhado para nós e têm enxergado esse propósito, essa missão de verdade? Ou a gente está tão no piloto automático da atividade? E não estou falando da atividade da igreja aqui, é a atividade total, que entra também aqui. Que no final das contas, se eu não tiver com a missão ressignificada, eu vou passar uma vida toda cumprindo as minhas obrigações religiosas e não me conectando no propósito. Isso ele vai gerar uma ansiedade, porque o Pai, ele já plantou a eternidade no coração de todo mundo. Então, todo mundo tem já é automático, todo mundo está procurando algo. Todos estão procurando algo. Todos estão procurando algo. E cabe a quem apresentar isso para os irmãos? Nem que seja o irmão macumbeiro lá. Principalmente esse. Apesar que a gente estava falando com o Cal sobre isso. Como chega a gente lá de um Moarama que só chega desigrejado, só alguém que sofreu abuso na igreja, é só isso que chega. Então a gente está tendo que, até fazendo um parênteses aqui, a gente está tendo que se especializar em tirar carrapato. Não, e é gente que serviu na igreja há 20, 30 anos. Movimento. Qual que é a resposta para tudo isso? É o movimento. É nós trocarmos essa atividade pelo movimento. E como eu faço essa troca? Como que eu consigo sair de uma atividade que ela me tira do centro da minha missão e muitas vezes até da minha vocação? Como que eu faço isso? Como que eu me conecto na missão? A Aline falou ali sobre semente, né? Então a gente precisa entender que a semente, ela é algo muito importante na nossa vida. Por quê? Porque quando a gente olha para a semente, o que a gente enxerga? Você pode olhar e enxergar um grão. Só que tem gente que pega lá, por exemplo, sei lá, uma semente de uma macieira. Você olha, você vai olhar uma semente comum. Só que essa semente, ela lançada num solo fértil, ela vai germinar, vai dar macieira e vai dar o fruto. E nós fomos gerados dessa forma. Então, eu quero que vocês fixem 4 pontos bem importantes: o movimento, a igreja, a responsabilidade e a natureza.
Então, dentro do movimento, a gente pode olhar ele como a semente. Então, o movimento, que tanta gente fala, mas não explica, é esse movimento. É você olhar algo e você conseguir enxergar o que ele ainda não foi transformado. Porque há uma transformação. Tem a semente e ela vai ser transformada no quê? Numa fruta. No fruto. Né? Então, quando nós vamos fazer essa contextualização, quando a gente fala da semente e o fruto, nós podemos trazer para o contexto já da igreja, que é o segundo ponto, para que a gente entenda esse movimento. Qual o movimento? Que é esse movimento, né? Então, a gente vai olhar a semente, a gente pode enxergar ela como o apostólico e o fruto como o profético. Por quê? O apostólico, ele é o lançar a semente para começar uma fundação. Então, é uma jornada. É uma jornada. Então, quando a gente fala em semente, vai ser sempre apostólico, fundamento. E fruto, o profético, que é o quê? O invisível, o que eu não vi ainda. O que eu não vi ainda. Nessa ansiedade que nós temos da atividade, nós acabamos além de não visualizar, a gente acaba não vivendo esse processo. A gente acaba não vivendo esse processo. E essa ansiedade, o que ela vai trazer para a gente? Ela vai deixar a gente, além de todos os problemas que a ansiedade ela traz, ela vai fazer o que o Léo começou falando aqui, sobre a incredulidade. Nos deixa incrédulos. Por isso que eu falei para vocês. Eu nunca tinha visto nenhuma pessoa doente ser curada em 43 anos. Eu fui durante 20 anos adventista, até meus 20. Depois passei por algumas igrejas neopentecostais, até chegar aqui. E eu me tornei esse incrédulo, porque eu tinha ansiedade da atividade. Eu queria fazer. Tudo que coloca na minha mão, eu preciso fazer. Preciso fazer, Cal, tem que ser. E essa construção que o Cal falou da igreja lá de Umuarama, da CHF lá de Umuarama, foi um exercício para mim. Porque era uma obra que ela era para levar 3 meses e meio para ficar pronta. Ela levou 9 meses. Ela levou 9 meses, pessoal. Então, eu tive que ter muita paciência com todos os profissionais que vocês imaginam que uma obra ela precisa. Eu tive que ter essa paciência. E da mesma forma, a ansiedade que nós temos em relação à igreja, ela também me submete, me remete à incredulidade. Por exemplo, primeiro era o desafio de montar a igreja física. Aí a gente montou a igreja. Não tem ministério de louvor. Não tem sempre vai estar faltando algo. Sempre vai estar faltando algo.
E aí a gente começa a entender qual que é, de forma pedagógica, a importância da gente entender esse movimento de dentro para fora. De dentro para fora. Um crescimento. Que é a semente e ela vira o fruto. Só que na maioria das vezes a gente já quer o fruto, né? A gente já quer o fruto. A gente não espera nem a semente germinar e a gente já quer o fruto. Ou seja, todo mundo quer a igreja cheia. Todo mundo quer. E eu tenho falado lá, pessoal, parem de ficar convidando um monte de gente para vir para a igreja. E é meio que estranho, porque acaba chocando a galera lá. Porque todo mundo é o quê? Não, vem para mim, eles precisam ir para a minha igreja. Você precisa ir lá para a igreja que eu estou indo agora. Cara, você não é obrigado a dar o dízimo lá. Você não é... Não, lá eles não cobram oferta, não precisa dar o dízimo. Não cobram oferta. Irmãos, eu tive que chegar num ponto de falar isso. Parem de ficar chamando. Sejam a igreja. A igreja precisa brotar de dentro de vocês. Não é o que você fala. Porque quando você traz alguém que provavelmente está lá em outra igreja, você está fazendo algo pela necessidade dessa pessoa e pela tua necessidade. Uma coisa que o Ciro falou várias vezes para mim, o Cal também, nesse processo: o teu desafio não é gerar a igreja aí. O teu desafio é não atrapalhar, porque a igreja, ela é do Pai. Então não atrapalhe. E na maioria das vezes nós estamos atrapalhando a igreja. Nós estamos atrapalhando a igreja. Pare e pense. Cara, eu estou atrapalhando a igreja. Tem pessoas que atrapalham a igreja. Por que atrapalham a igreja? Porque elas não entenderam o movimento que elas têm que fazer. Aí elas ficam com a visão do serviço, ficam com a visão da atividade, e vai gerando ansiedade, e as pessoas começam a agir por elas mesmas. Aí vai gerar incredulidade, aí você não acredita em nada. Aí você começa a fazer um comparativo. Nossa, mas o Everson ali é muito abençoado. Por que eu não sou abençoado? Eu estou fazendo tanta coisa, cara, eu estou servindo, assim, não pulo escala. Todo domingo eu estou lá no cinema, nada acontece para mim. Nada acontece com a minha vida. Por que não acontece? Por que não acontece, Felipe? Se eu sirvo tanto e nada acontece. Irmãos, porque nós não entendemos esse movimento. A igreja ainda não brotou de dentro para fora na minha vida. Ela não brotou. E se a igreja ela não brotar de dentro para fora, nada vai acontecer. E eu não estou falando sobre as bênçãos que a gente vem buscando ao longo do tempo. Estou falando da conexão ao propósito. Na maioria das vezes nós confundimos uma prosperidade financeira com o atingimento da minha meta de propósito de vida. A gente associa. Nós associamos. Só que nós não paramos para perguntar para Jesus o que ele precisa. A gente chega descarregando. Todo domingo, domingo e quarta, nós descarregamos
aquela enxurrada de petições. Então todo dia a gente está pedindo e chega na reunião, no encontro, a gente continua pedindo. E isso só prova que nós ainda não entendemos a cultura do reino. Nós não entendemos. E tudo isso, ele leva ao problema que a nossa igreja está vivendo nos dias de hoje. Não nos dias de hoje, já vem vivendo há muito tempo. E nós só somos o quê? Nós só estamos propagando essa cultura que não é a cultura do reino. Por quê? Porque nós não conseguimos parar para entender o que de fato eu preciso fazer. Nós não paramos. A gente, quem tiver com a Bíblia, a gente vai ler mais um texto aqui. Gênesis 1, 28 a 30. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas, para que lhes sirvam de alimento. E dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, os animais selvagens, as aves dos céus e aos animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Amém? Na maioria das vezes nós esquecemos dessa promessa que Deus ele fez para nós lá no jardim. Que nós já somos o quê? Abençoados. Nós já somos abençoados, fi. E por que a gente continua pedindo? Então, a gente precisa entender que nós não precisamos mais pedir. A gente precisa interceder uns pelos outros. E tem muita gente intercedendo para si mesmo, que não é intercessão, aí é petição. É impossível interceder por mim mesmo. Eu só consigo interceder por vocês. E por que nós precisamos ter essa prática da intercessão uns pelos outros? Porque nós precisamos chegar a essa estatura do varão perfeito, na condição de filhos, para que a gente possa pegar essas petições que estão por aí e fazer com que elas aconteçam, representando o nosso Pai. Só que nós, na maioria das vezes, mais uma vez, nós estamos ocupados com a nossa própria necessidade. E a gente começa numa atividade desenfreada, atividade. Trabalho até mais tarde, eu durmo 2 horas por noite, trabalho 7 dias na semana. E quando você vê, você acaba perdendo a noção da eternidade. Que no final, ou no início, é isso que importa. Porque a gente vive com uma expectativa de longevidade. Eu quero viver até os 110 anos. Só que não importa quanto tempo você vai viver. Por isso que nós precisamos nos conectar nesse propósito divino, propósito eterno, o mais rápido possível. Porque
Enquanto eu não me conecto nesse propósito, não entendo a minha missão, eu estou perdendo tempo. Eu estou perdendo tempo. Eu estou perdendo tempo e me perdendo no tempo. Ah, mas eu preciso terminar minha faculdade, porque eu preciso melhorar o meu trabalho, o meu emprego. Eu preciso. Então a gente sempre está precisando. Enquanto a gente tiver essa visão de necessidade, você pode ter a melhor faculdade do mundo. Você pode estar no melhor emprego do mundo. Você pode ter o melhor carro do mundo. Pode ter tudo. Mas vai faltar algo. Então, quanto mais rápido a gente se conectar no propósito, que é o quê? É eu fazer o movimento do evangelístico ao apostólico o mais rápido possível, chegando à estatura do varão perfeito, para que o meu irmão que não está na mesa da comunhão ainda, ele enxergue o Pai em mim. Amém? E ele venha para a mesa da comunhão. Porque o Evangelho é mesa de comunhão. A igreja precisa acordar para isso. Então, e esse movimento que o Cal falou e fala muito, já há muito tempo, acontece, está acontecendo e a maioria das pessoas não estão atentas a esse movimento. Por quê? Porque é um movimento que está às margens. Ele não está lá no descende, ele não está... É outro movimento, irmãos. É um outro movimento que ele não caminha por necessidade. Ele não caminha por necessidade. O primeiro texto que a gente leu, a gente viu ali Jesus chegando até os discípulos e já suprindo a necessidade. Sim ou não? Eles precisavam comer, pescar a noite toda. Eles precisavam chegar na praia ainda. O que Jesus ele quis falar ou ensinar com isso? Que as necessidades elas já foram supridas. E se eu e você não se colocar nesse lugar das necessidades já atendidas, a gente não conecta ao propósito maior. A gente não tem condição de expressar esse amor do pai ao irmão. A gente não tem condição, porque a gente vai estar cheio de atividade, perdido na atividade e zero de movimento. Zero de movimento. Quem de vocês aqui conhece alguém no âmbito profissional, pode ser, que o cara é muito bom. Você pega e pensa assim, cara, esse cara é muito bom. Só que parece que o cara está desconectado. O cara não... Eu conheço várias pessoas assim. O cara parece que está desconectado. E essas pessoas geralmente elas não têm problemas financeiros. Elas não têm os problemas que algumas vezes nós viemos pedir para Deus para que Ele resolvesse para nós. Só que falta algo. Falta essa estrutura que eu passei para vocês, da transição do movimento. E um quarto ponto, que é muito importante,
Desculpe, o terceiro ponto. Então, movimento, formação da igreja. A partir do momento que a igreja, ela nasce de mim, de dentro de mim, eu passo a ter uma responsabilidade. E é essa responsabilidade que a maioria das pessoas, elas fogem. Por que que elas fogem? Por que que elas fogem? O ser humano, ele não gosta de regras. Ele não gosta de nada. Ele não gosta de nada que venha prender ele em alguma coisa. Ele não gosta. O ser humano, ele infelizmente, ele não gosta. Então, não tem como eu ser uma pessoa responsável se eu não respeito princípios e valores. Que as regras aqui que a gente está falando, a gente já está falando aqui que o cara nasceu de novo. O cara já nasceu. Então, quais são essas regras? São princípios e valores do reino de Deus. São princípios e valores do reino de Deus. E um dos pontos que pega muito forte é a responsabilidade com a família. Porque nós gostamos de falar em integridade. Só que Deus, ele só tem o meu serviço. O meu financeiro, ele não tem. Porque eu não sou obrigado a fazer nada. Então eu não sou obrigado a devolver meu dízimo, eu não sou obrigado a fazer minhas ofertas. Eu não sou obrigado a fazer. E de fato, você não é obrigado. Só que enquanto nós tivermos com essa visão que eu não sou obrigado a fazer e por isso eu não faço, no quesito econômico, a gente está travando algo gigantesco na nossa vida. E nós não somos dignos de falar que nós somos íntegros. O que é uma pessoa íntegra? O que é, fi? Inteira. Não, mas se mexeu no meu bolso, não. Mexeu no meu bolso é Antigo Testamento. É Antigo Testamento, Felipe. Jesus não falou que nós éramos obrigados a fazer o dízimo de 10%. Ele falou que nós somos hoje, nós temos uma condição de filhos hoje que agora é 100%. É tudo. Eu não tenho nada. É tudo dele. Então a minha empresa é dele, o carro que eu ando é dele, inclusive o meu filho é dele, os meus filhos são dele. Por quê? Se eu não tiver esse entendimento, eu estou mostrando e falando e declarando que tudo isso saiu de dentro de mim, nada vem dele, eu não dependo dele. Eu não dependo dele, então tudo. Então essa mentalidade que a gente desenvolve ao longo do tempo, ela nos condiciona a trocar o movimento pela atividade. Então, quanto mais rápido eu ter esse entendimento e passar rapidamente do evangelístico ao apostólico, mais rápido eu começo a entender, mais rápido eu me desprendo de todas as coisas que me puxam, mais rápido eu me conecto ao propósito verdadeiro do Pai, né? Depois
com o tempo, eu quero que vocês reflitam em 2 livros, que são, o primeiro é Gênesis e o segundo é Êxodo. Não vai dar tempo da gente falar sobre isso, mas leiam esses 2 livros e vocês vão lembrar do que eu vou falar agora. Quando a gente inicia Gênesis, a gente inicia o livro de Gênesis vendo ali que a natureza de Deus é um movimento. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele fazia o quê? Se movia pela face, sobre a terra, sobre as águas. Então é um movimento. E a gente termina Gênesis ali. O que acontece no final de Gênesis? Vocês sabem o que acontece no final do livro de Gênesis? Deixa eu pegar minha cola aqui. Então, nós começamos Gênesis com o jardim e o Espírito Santo se movimentando. E terminamos Gênesis com o povo sendo escravo no Egito. Ou seja, uma atividade. Escravidão. Êxodo, ele começa com uma atividade e ele termina com um movimento do Senhor enchendo o tabernáculo. Só para vocês entenderem de forma pedagógica toda a estrutura do que a gente falou. Então, o nosso desafio é uma transformação de mente, de escravo para filho. O escravo que está preso na atividade para o filho que está livre no movimento. Amém? O filho que está livre no movimento. Quando eu tenho esse entendimento, o que eu vou fazer? Aí eu começo a evangelizar de forma plena. Eu não evangelizo meia boca, de forma plena. Eu trago o irmão para a mesa, pastoreio ele de forma plena, até formar o quê? Uma cultura. A hora que formou uma cultura, o que eu vou fazer? O quê? Vou de novo para o próximo irmão. E esse que formou uma cultura, ele vai agora também viver o processo dele. Esse é o propósito. E nós vamos formando uma família de muitos irmãos que entenderam o propósito do Pai. Por sua vez, é o propósito da igreja. Por que será? Então, desde o começo era assim. Desde o início, sempre foi. Nunca foi uma atividade. Nunca foi uma atividade. Se a gente for olhar para as grandes histórias da Bíblia mesmo, era o improvável que fazia. Sempre foi o improvável. Existem várias histórias que nós vemos que é o improvável. Então, para mim saber se eu gerei um movimento que o Pai espera, se gerou uma cultura, você gerou o movimento. Se não formou cultura, não está no movimento. Se gerou a tua própria cultura, que não é a do reino, e esse é um outro perigo que a gente tem aí. Porque às vezes a gente está formando uma cultura que não é a cultura do reino. Então, esse é um grande desafio nosso, que não é reunir 1 milhão de pessoas. Não é reunir 1 milhão de pessoas. Mas fazer o que o Cal falou aqui no início. Ser uma grande igreja, uma pequena igreja em metros quadrados, mas com as pessoas que estão aqui, já na estatura do varão perfeito. Amém? Então, esse é o grande desafio da nossa igreja hoje. De nós
como igreja hoje? Então, reflitam sobre isso. Reflitam se a igreja, ela já nasceu de dentro de vocês. Reflitam. A igreja nasceu. O meu testemunho de vida, ele expressa essa igreja de verdade? Ou eu ainda estou trabalhando pela atividade? Ou todo domingo eu estou indo fazer mais uma petição? Amém? Leiam depois Gênesis, o livro de Gênesis e o livro de Êxodo, com essa visão que a gente conversou hoje. Uma transformação de mente de escravo, de necessidade, para uma mente de filho que se movimenta, que carrega uma semente, que não está esperando um milagre, e sim já está enxergando no sobrenatural o que aquela pequena semente ela pode entregar. Amém? Obrigado. Que Deus abençoe todos vocês.